Fala galera, Diego Sena na área com vocês, buscando mastigar aqui direito processual civil com muita qualidade, como sempre. Aqui a gente vai fazer algumas questões que vocês fizeram aí no simulado do dia 10 de setembro e vocês vão ver. Vocês vão ver, meus amigos, como tudo que a gente menciona em sala de aula aqui, principalmente nesse único encontro aqui pelo Espaço Weber Vieira, a gente vai conseguir fazer basicamente todas as questões de certames anteriores. Vocês vão ver aqui, questão 48 do simulado de vocês. Vamos lá? Acerca da Lei 11.419 do ano de 2006, lembra vocês, legislação federal, competência privativa da União para legislar sobre processamento, sobre direito processual e, por que não, sobre o processo eletrônico, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, seja total, seja parcial, assinale a assertiva correta. Letra A. O uso de meios eletrônicos na tramitação processual poderá decorrer, meus amigos, de decreto do Poder Executivo, a gente viu que não, somente nos termos de lei. Tudo bem que resolução poderá, no caso a resolução do CNJ, a resolução número 185 do ano de 2013, poderá regulamentar o que a própria lei traz. Que lei? A Lei 11.419 do ano de 2006. Resolução essa que está dentro do conteúdo do edital de vocês, que gira em torno de 48 a 49 dispositivos legais. Então, o uso de meios eletrônicos na tramitação processual ao longo da marcha processual poderá decorrer de decreto do Poder Executivo. Falso, a gente já viu isso na parte teórica com muito carinho e com muito amor para vocês. Letra B. A tramitação eletrônica, nos termos da referida lei, que lei? A Lei 11.419 do ano de 2006, não será possível na seara dos juizados especiais. A gente viu com vocês, meus amigos, em sala de aula, mais uma vez com muito carinho, a gente tratou sobre a abrangência da Lei 11.419 do ano de 2006. E acerca da abrangência, a gente falou sobre o processo civil, sobre o processo penal, bem como sobre o processo trabalhista. Estão lembrados da notificação? Pois bem, tudo isso a gente mencionou em sala de aula. Acerca do processo penal, eu trouxe uma observação para vocês acerca do processamento criminal, bem como do processamento infracional, que não envolve atos citatórios, mas outros meios de comunicação. Que mais? Letra C. Considera-se meio eletrônico, diga aqueles conceitos que você trouxe em sala de aula, considera-se meio eletrônico me lembra instrumento, instrumento para alguma coisa. Considera-se meio eletrônico toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes de comunicação. Meus amigos, isso está equivocado. Conforme disposição em sala de aula, os conceitos aqui estão trocados. Letra D. Os tribunais poderão criar diário de justiça eletrônico para a publicação de atos judiciais. Perfeitamente, meus amigos. É possível. A gente viu com vocês que existem duas formas de comunicação eletrônica de atos processuais. Seja pelo Diário de Justiça Eletrônico, também chamado de DJE, uma faculdade dos tribunais. Estão lembrados disso? Pois bem como em portal próprio, em um portal específico chamado PJE. A forma de contagem dos prazos processuais, seja no Diário de Justiça Eletrônico, seja em portal próprio, é a mesma forma. Claro que não, a gente vive em sala de aula as distinções. Então, os tribunais poderão criar diário de justiça eletrônico, perfeito. Para atos judiciais, perfeito. E para atos administrativos, Diego, perfeitamente. E como sempre, concurso de qualidade aqui no Espaço Weber Vieira, a gente viu com vocês que também abrange os atos administrativos e essa é a assertiva correta. Letra E. Quando a petição eletrônica for enviada, serão consideradas tempestivas aquelas recebidas até as 23 horas e 59 minutos do seu último dia? Claro que não. Estão lembrados que o que vale é a data de envio, então o início da assertiva E está plenamente correto. Quando a petição eletrônica for enviada, lembra que eu mencionei que esqueça o recebido? Pois bem, serão consideradas tempestivas dentro do prazo, aquelas recebidas até as 23 horas e 59 minutos do último dia. Falso. Até as 24 horas. A gente mencionou isso em sala de aula. Foi o que eu disse a vocês. O curso, aquela parte teórica, a disposição da Lei 11.419 do ano de 2006, ela busca exatamente trazer
conceitos muito chatos, conceito basicamente decoreba, né, para a prova de vocês de tribunais, mas a gente buscou esmiuçar, discriminar e detalhar o conteúdo, fazendo com que vocês consigam acertar todas as questões envolvendo PJE no que concerne a assertivas que já caíram em prova de tribunais. Acerca da Lei 11.419 do ano de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, assinale mais uma vez a assertiva correta. Letra A. Na sistemática do cadastro eletrônico. Digo cadastro eletrônico, cadastramento eletrônico. Eu estou lembrado que deve ser pessoal, não podendo ser por procuração. Eu estou começando a lembrar das regras. Esse cadastramento eletrônico afasta um pouco as regras do Diário de Justiça Eletrônico, puxando para as regras da comunicação dos atos processuais por meio próprio. Eu estou começando a lembrar de sua aula. Na sistemática do cadastro eletrônico, não será preciso a identificação pessoal. Peraí. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente viu isso com muito carinho em sala de aula. Será preciso, sim, a identificação pessoal do interessado, não bastando a remessa de fotografias em um portal próprio. Letra B. Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único de cadastrados no âmbito do Poder Judiciário em detrimento dos cadastros descentralizados. A gente viu isso com vocês também. Estão lembrados que os cadastros podem ser criados por pessoa jurídica de direito público, seja da administração direta, seja da administração indireta, bem como por meio de concessionários de serviço público. E eu ainda deixei claro para vocês o seguinte, disse que esse cadastro ele pode ser descentralizado, ocasião em que pessoas jurídicas de direito público administram essa situação, bem como esse cadastro ele poderá ser único. Então, o nosso gabarito é assertiva B. Mais uma vez, lendo para vocês, os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único, conforme eu mencionei para vocês em sala de aula, com muito carinho e muito amor, de cadastrados no âmbito do Poder Judiciário em detrimento dos cadastros descentralizados. Letra C. Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do recebimento. Dia e hora do recebimento. Eu estou lembrando que quando você mencionou a respeito da comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, regido pela Lei 11.419 do ano de 2006, lei essa que é uma lei federal, porque quem legisla sobre processo, meus amigos, a própria União, competência privativa da União, artigo 22, inciso 1 da nossa Carta Política, da nossa Carta Fundamental, da nossa Constituição Federal. Mais uma vez, consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e na hora do recebimento? Não, meus amigos. Eu disse a vocês que a Lei 11.419 do ano de 2006 preza pela celeridade e, por conta disso, a própria data do envio. No sistema do Poder Judiciário, do que sempre deverá ser fornecido protocolo eletrônico. Tudo certo. A partir do momento que se envia uma petição, enviou-se uma petição, é claro que a parte que terá o ônus probatório de tentar trazer para o Poder Judiciário que foi ou que não foi devidamente citado ou intimado por meio eletrônico, ele deve receber um protocolo eletrônico. Letra D. A publicação eletrônica não substitui qualquer outro meio e publicação oficial, que é que eu disse a vocês no nosso curso teórico, e simplesmente um encontro. Eu mencionei para vocês, meus amigos, que a publicação eletrônica ela substitui qualquer meio de comunicação oficial, desde que o meio de comunicação oficial não seja o meio pessoal. Estão lembrados da Fazenda Pública? Estão lembrados do Ministério Público? Estão lembrados da Defensoria Pública? Se o novo Código de Processo Civil trouxe que esses meios de comunicação devem ser pessoais para esses sujeitos processuais, por óbvio, afasta-se a lógica do Diário de Justiça Eletrônico, se utilizando de um processamento específico em portal próprio. Vamos lá. Letra E. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da disponibilização. Mais uma vez, os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da disponibilização. Meus amigos, essa assertiva está falsa. Por quê? Eu tratei para vocês que a Lei 11.419 do ano de 2006, ela rege dois
duas formas de comunicação de atos processuais. Seja pelo diário de justiça eletrônico, que nada mais é que um diário oficial. Só que não simplesmente um diário oficial impresso, mas um diário de justiça eletrônico. Uma faculdade concedida aos tribunais. E a segunda modalidade, em portal próprio, em um portal específico, também chamado de PJE. Diferentemente do diário oficial, o diário de justiça eletrônico, ele tem uma forma de contagem de prazos processuais específica e vou lembrar para vocês a distinção. O diário oficial, como é que ocorre a contagem dos referidos prazos? A data da disponibilização da informação é a data da publicação. Data da publicação, que é o dia do começo. E se é o dia do começo, meus amigos, pela sistemática do novo CPC, será excluído, tendo início a contagem dos prazos a partir do primeiro dia útil seguinte. Diferentemente do diário oficial, o diário de justiça eletrônico traz uma distinção. Qual é? Uma coisa é a data da disponibilização. Outra coisa é a data da publicação. Data da publicação, que é o dia da intimação. E se a data da publicação é o dia da intimação, é o dia do começo, o qual deverá ser excluído, tendo início a contagem do prazo a partir do primeiro dia útil seguinte. Então, o que trouxe aqui a letra E é a lógica do diário oficial e não a lógica do diário de justiça eletrônica. Vamos para a nossa última questão do nosso querido simulado, acerca da Lei 11.419 do ano de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, lembro a vocês, seja total, seja parcialmente eletrônico, assinale a assertiva correta. Letra A. A criação do diário de justiça eletrônico. Estão lembrados? Segunda modalidade de comunicação de atos processuais eletrônicos, porque existe o diário de justiça eletrônico. Pois bem, a criação do DJE deverá ser acompanhada de ampla divulgação. Perfeito, a gente viu isso em sala de aula. E o ato administrativo correspondente à criação do diário de justiça eletrônico, que eu lembro a vocês que a gente também viu em sala de aula, é uma faculdade concedida aos tribunais, não é uma necessidade, será publicado durante 30 dias no diário oficial em uso. E essa é a assertiva correta. Letra B. Considerar-se-á realizada a intimação no dia seguinte àquele que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Vou repetir a pergunta. Considerar-se-á realizada a intimação no dia seguinte àquele que o intimando efetivar a consulta eletrônica, ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Meus amigos, essa assertiva está falsa. Por quê? A gente viu a lógica do diário de justiça eletrônico, inclusive, poucos minutos atrás, eu diferenciei do diário oficial. Agora eu vou falar da forma de comunicação pelo portal próprio, por um portal específico. Uma coisa é a data da consulta. Uma coisa, meus amigos, é a data da consulta. Outra coisa, na realidade, é a contagem dos prazos processuais. E a gente viu isso com muito carinho com vocês ao longo do nosso curso teórico. E é por conta disso que a letra B está equivocada. Letra C. Em caráter informativo, mais uma vez, em caráter meramente informativo, poderá ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica. Eita, Diego, eu estou lembrando. Uma coisa é a remessa de correspondência eletrônica. Outra coisa é a remessa da própria comunicação eletrônica. Essa remessa de correspondência eletrônica, conforme você disse em sala de aula, é um mero caráter informativo, possui um mero caráter informativo, buscando fazer com que aqueles que pagaram por um serviço específico, estão lembrados do push que se recebe pelo advogado? Pois bem, em caráter informativo, é possível o recebimento dessa correspondência eletrônica, não para todo mundo, mas simplesmente para aqueles que quiseram fazer frente, pagar por este serviço. Então, mais uma vez, em caráter informativo, poderá ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazos processuais a todos devidamente cadastrados, não, mas simplesmente àqueles que fizeram jus ao pagamento por este serviço. Letra D. As cartas precatórias, rogatórias, bem como cartas de ordem, eu disse a vocês, inclusive eu exemplifiquei, trazendo o papelzinho das cartas.
É possível que cartas precatórias, rogatórias ou de ordem sejam expedidas por meio físico? Perfeitamente. Só que na sistemática da Lei 11.419 do ano de 2006, a preferência é que elas sejam expedidas por meio eletrônico. Vamos ler a assertiva? As cartas precatórias, rogatórias e de ordem, e de um modo geral, todas as comunicações oficiais, bem como entre os deste e os dos demais poderes, excepcionando a regra, não serão feitas preferencialmente por meio eletrônico. Isso está equivocado. Letra E. Os documentos digitalizados, juntados em processo eletrônico, estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais, Ministério Público e terceiros? Falso. Eu disse a vocês o seguinte, o artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição Federal traz o princípio da publicidade, que deve nortear os provimentos judiciais, ou seja, todo provimento judicial, todo despacho, conteúdo decisório não, ele deve ser expedido por meio de uma publicidade externa, fazendo com que todos, se o processo não envolver um segredo de justiça, tenham acesso àquele provimento judicial. Isso porque, eventualmente, havendo um diário de justiça eletrônica, havendo um diário oficial, é óbvio que só os advogados das partes terão acesso a essa comunicação. Mas o princípio da publicidade, ele deve nortear a prática de atos judiciais no âmbito do processo como um todo. E por conta disso, meus amigos, uma das grandes críticas que existe em relação a esse dispositivo da Lei 11.419 do ano de 2006 é que, onde está o resguardo da publicidade a partir do momento que a própria Lei 11.419 do ano de 2006 retira a possibilidade de terceiros acessarem autos públicos, embora eletrônicos. Tá certo? E é por conta disso que a assertiva E está incorreta. Encerramos aqui as nossas 3 questões do simulado. Um grande abraço para vocês.